Olá, boa noite. Como a mudança de hábitos durante a quarentena está afetando cada um de nós, o assunto preocupa especialistas porque essas mudanças podem fragilizar não somente nossa saúde física, mas também mental. Esse é um dos destaques desta edição, que vai mostrar também o mapa da Covid-19, mostra que é pelas estradas que o vírus mais ameaça as cidades mineiras. Muita atenção, mais de 7 milhões de brasileiros já caíram em golpes ao tentar pedir o auxílio emergencial do governo. E um 21 de abril diferente para ser lembrado. O Jornal Minas começa agora. Como tem sido sua rotina diante do isolamento social? Muita gente mudou hábitos. Pena que nem sempre para melhor. As redes sociais são um termômetro. Ali muita gente revela que tem exagerado no consumo de álcool, abusado de comida não saudável e enfrentado a insônia. Maus hábitos que podem comprometer nossa saúde. Durante esse período de isolamento social, as pessoas têm mudado a sua rotina. O problema é que isso muitas vezes acontece de forma negativa. Para se ter uma ideia, cientistas da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, realizaram um estudo afirmando que o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia aumentou cerca de 291%. Isso vai de encontro a uma questão fundamental no combate ao vírus, que é exatamente fortalecer o nosso sistema imunológico. O vírus é o mesmo, mas a maneira como ele acontece em cada pessoa é que faz a diferença. E isso é a imunidade que faz a diferença. Cada um tem uma reação diante de um perigo, tá certo? E esse vírus é um perigo. Se você está em casa sem fazer atividade física, sem controlar a sua alimentação, sem tomar esses cuidados com a sua saúde geral, você se torna mais vulnerável a esse vírus. E se ele acontecer, se você tiver essa infecção, a sua resposta imunológica é que faria a diferença. Um exemplo de como as pessoas vêm sofrendo com essa alteração muito brusca na rotina diária é o que está acontecendo com o operador de eventos em hotel André Sandália Almeida. Eu estou de confinamento mais ou menos desde o dia 24 de março e a partir disso eu comecei a ter alterações na rotina. Assim. Eu trabalho num hotel e eu pego o serviço às 7 horas da manhã, então eu estou acordando sempre, em dias normais, dias úteis, por volta de 5h30, 5h20 da manhã. E com a quarentena, minha rotina está tão bugada, questão de alimentação e sono, que eu estou comendo na hora que dá fome, dormindo na hora que dá sono. Resultado, a maioria dos dias eu estou dormindo por 5 horas da manhã, às vezes 6, que é a hora que eu estaria acordando normalmente. Sem contar que durante o dia, assim, à noite também, umas 8 horas eu tiro cochilo, acordo umas 11. Tenho acordado a maioria dos dias lá para meio-dia, mais ou menos, na hora do almoço. Então, assim, é basicamente um mês de isolamento e minha rotina está totalmente desconfigurada. Manter uma certa rotina diária é muito importante. Fazer exercícios físicos, se alimentar de forma correta e principalmente dormir bem. Dormir bem é acordar com disposição. Geralmente a média são 7, 8 horas de noite por sono, de sono por noite. E quando você dorme essas 7, 8 horas, você tem uma disposição muito maior, a sua imunidade é melhor, o seu humor é mais tranquilo, você se relaciona melhor com as pessoas e que tenha regularidade no dormir e acordar. Não adianta você dormir 7, 8 horas, mas um dia dorme a um determinado horário, outro, e vai mudando assim, porque isso gera um estresse no organismo. Quanto maior a regularidade, horário de comer, de se alimentar, tudo isso melhora demais o nosso movimento com o nosso corpo, né, com esse ecossistema. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que dormem mais de 7 horas, em relação a pessoas que dormem menos, 5, 4 horas, elas têm 3 vezes mais potência imunitária, força de imunidade, né, em relação àquelas que dormem pouco. Ou seja, quanto melhor você dorme, quanto mais você dorme, né, com qualidade, né, melhor é a sua imunidade. Existe uma relação direta. Nesse momento de confinamento, você tem que achar uma saída.
Cada um vai encontrar a sua melhor maneira, fazendo sua atividade dentro de casa, mas tem que fazer alguma coisa. Fazer atividades dentro de casa, pequenas atividades como atividades domésticas, fazem muito bem porque te tira o seu foco da doença. E é muito importante nunca esquentar a moringa, colocar para si o tempo todo. Não adianta esquentar a moringa, só vai piorar as coisas. E brincar com esse fator de desmontar essa situação de estresse o tempo todo. É uma brincadeira que vale a pena para a gente e para as crianças também, sabe? E olha que interessante, a UFMG está realizando uma pesquisa para avaliar os impactos do isolamento social nas pessoas durante a pandemia. Na China, pesquisadores identificaram o aumento de casos de ansiedade e depressão. A pesquisa, uma parceria entre o Departamento de Psicologia e a Faculdade de Farmácia, será realizada online e os voluntários serão acompanhados por 6 meses. Quem precisar poderá ser encaminhado para assistência psicológica gratuita. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail. Anote aí, pesquisa.fmg.saude.mental@gmail.com. Pois é, e os pesquisadores ainda investigam como tem sido esse impacto, mas é claro que a saúde mental de grande parte da população está sendo afetada. Angústia, preocupação e tristeza, por exemplo, são sentimentos comuns nesse tempo. Mas como manter a saúde mental e como identificar se existe algum problema mais grave? Para falar sobre isso, a gente recebe o psiquiatra Marcelo Rodrigues. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcela. Minha xará, né? Pois é, Marcelo, tempos difíceis para todo mundo, né? Esses sentimentos aí, angústia, medo, ansiedade, até que ponto eles são comuns? Como que a gente sabe se a gente está num nível aceitável assim? Então, esses momentos de profunda incerteza, né? Uns não sabem se terão que se alimentar amanhã, o que comer, outros não sabem se terão emprego daqui a uma semana, outros preocupados com seus parentes, seus entes queridos que estão no grupo de risco, outros preocupados mesmo em morrer, achando, né, que é uma ameaça muito grande para a sua saúde. Então, esse tempo de incerteza, essa grande incerteza que a gente está vivendo, gera uma ansiedade em geral, né? É natural que as pessoas evoluam com alguma pequena quantidade de ansiedade, né? É normal, o ser humano foi feito para isso, até para tomar os cuidados necessários, né? Para não desenvolver a doença, né? Ou até a forma grave da doença. Quem está também sem nenhuma ansiedade, sem nenhum cuidado, também pode estar com algum problema tende mental. a não se cuidar tanto, né? Uhum. E aí pode transmitir para outras pessoas. Então a gente tem que ter grande cuidado com a nossa higiene pessoal e ambiental, né? A ansiedade é natural nesse momento. O problema é deixar ela passar para o nível de doença, né? E a gente vai falar mais sobre isso. E como que a gente sabe, né, que está passando por esse nível de doença? Tem algum sinal mais claro, alguma coisa que a gente pode observar em nós ou em quem vive com a gente também? Pronto, em geral, quem está em home office, por exemplo, pode notar uma queda da produtividade no trabalho. Você pode notar pensamentos intrusivos, né, sobre a questão da doença. Será que eu vou morrer? Será que meu parente vai morrer, meu ente querido? Você pode notar algumas compulsões, né, que podem se desenvolver, até alimentares. Vou descontar aquela ansiedade no alimento, né, atrapalhando o sono, prejudicando as relações interpessoais em casa. Às vezes a gente tem visto um aumento na violência doméstica, inclusive, né? Então, quando passa do natural, aí realmente é necessário uma intervenção, pode ser psicoterápica ou realmente médica, né? Nesse momento, um atendimento online pode funcionar com um profissional de saúde? Maravilhoso. Os psicoterapeutas, psicólogos já são permitidos há algum tempo, né, realizar esse atendimento online. E agora os médicos também estão permitidos, nesse momento aí de crise, né, de corona, justamente para evitar o contato, né, ter que ir no consultório, se deslocar e para ajudar a maior parte das pessoas, né. Então, como a gente sabe que vai aumentar, de fato, tanto descompensação de transtornos mentais em quem já tem, quanto o desenvolvimento de transtornos mentais, principalmente quem tem componente familiar, mas até nos que não têm componente familiar para doenças. Né? E tem alguma coisa que pode ser feita para prevenir algum tipo de rotina, algum tipo de cuidado para não entrar nessa? Com certeza, nossos colegas até falaram assim, antes de mim. O grande problema é o seguinte, nós estamos nos afastando de fatores protetores da saúde mental. E são eles, ter uma rotina, falamos da rotina do sono aí, né? Ter uma rotina, você praticar atividade física de forma regular, né? Você ter o contato social, né? O homem é um animal social, a gente é feito para ter esse contato que a gente está tendo aqui, isso traz bem-estar para nós, para a maioria das pessoas. Tem uma fé, né? Muitos precisam de frequentar a igreja, frequentar o seu templo, frequentar algum ambiente religioso toda semana para se sentirem bem, né? Para terem aquele aconchego, e hoje a gente está afastado de quase todos os elementos que protegem a saúde mental. Isso
tende a agravar, né, a precipitar doenças psiquiátricas, e nesse momento a gente tem que mitigar um pouquinho essa parte ruim que a quarentena nos trouxe, né? E aí, por exemplo, né, para quem precisa muito do contato social, manter esse contato virtualmente, no caso da fé, tentar assistir os cultos, as missas de forma online, pode ser bom também? É maravilhoso, né? A tecnologia vem a nosso favor nesse momento, maravilhoso. A gente fica preocupado nesse caso com os mais idosos, muitos não tão versados nas tecnologias que nós temos hoje, né? E ali não frequentam o WhatsApp como a gente faz, não participam de lives e etc. que está acontecendo aí. Então, ele é um grupo que provavelmente vai permanecer em contenção por mais tempo. Quando formos liberar, vamos liberar os jovens saudáveis, né? Para se imunizarem e estarem bem. Os idosos provavelmente vão permanecer em isolamento por mais tempo. Isso me preocupa, porque nos Estados Unidos já temos uma prevalência de 25% de idosos abandonados pela família. A gente nota nesse grupo quanto aumenta de gravidade, agravamento de doenças já pré-existentes, cardiovasculares e outras coisas, aumenta a mortalidade, inclusive de aumento da chance de demência, né? Então, a gente não pode deixar nossos idosos sozinhos nesse momento. Mesmo que se abra a contenção, os idosos vão ficar por mais tempo, né? São um grupo de risco, e a gente precisa participar com eles. Sim. Tendo uma ótima higiene ambiental, a gente pode frequentar, inclusive, a casa deles sem passar a doença. Num segundo momento, né? Sim. Marcelo, com relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, né? Muita gente tem aquele chamado TOC, às vezes é até de lavar a mão. Pode se desenvolver com mais força nesse momento? Pode se agravar? Com toda certeza pode se agravar. Especialmente, a gente fala em temas, né? Então, muitos pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, eles tendem a ir por temas, né? Então, inclusive sexual pode ter. Mas, nesse momento, dois nos preocupam, que é desses rituais, né, de limpeza, muito frequente nesse grupo, né? De lavar a mão, higienizar com álcool e tudo mais, isso tende a intensificar nesse momento. Fora isso, também tem um tema em relação a dano, dele ficar preocupado em ser mais suscetível a desenvolver uma doença grave e ficar preocupado, inclusive, com os parentes, com um medo irracional, já que a doença não tem uma alta letalidade, mas o medo irracional pode tomar conta dele. Esses pensamentos intrusivos podem vir causar um grande adoecimento mental, um grande sofrimento mental nesse momento. Que só piora as coisas, só né, Marcelo? Piora as coisas. Obrigada pelas dicas, pela entrevista. E a gente vai ver também aí sobre ações de solidariedade que se multiplicam nesse período de isolamento social. Hoje, um grupo de 40 voluntários de uma igreja evangélica distribuiu marmitex para moradores de rua no centro de Belo Horizonte. A ação se concentrou na Praça da Estação. E o coronavírus deve agravar a situação de fome no mundo, que já atinge hoje 135 milhões de pessoas. A constatação está num relatório recente, publicado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Esse é o número mais alto registrado nos 4 anos de existência do relatório. A seguir, o coronavírus viaja pelas estradas mineiras. Pesquisadores alertam sobre ações urgentes para conter a pandemia em cidades vizinhas a rodovias. A gente volta já. A cidade de Contagem, na Grande BH, registrou a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma profissional de enfermagem de 53 anos que atuava no Hospital Alberto Cavalcante de Belo Horizonte e também na unidade de pronto atendimento Ressaca em Contagem. De acordo com a Prefeitura de Contagem, a servidora apresentou teste positivo para a Covid-19 no dia 8 de abril e foi afastada das atividades. 5 dias depois, ela foi internada no Hospital Municipal da cidade, onde morreu ontem. Este caso ainda não entrou para as estatísticas da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, Minas tem 44 mortes por coronavírus. Outros 73 óbitos seguem em investigação. Até o momento foram confirmados 1.230 casos. Já o total de casos suspeitos da doença chega a 76.480. A imprensa internacional divulga hoje uma boa notícia que parece uma luz no fim do túnel. O Reino Unido irá testar uma vacina contra o coronavírus a partir de quinta-feira.
A pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Oxford e, se for bem sucedida, a partir de setembro, milhões de doses poderão estar disponíveis. Tomara, né? Já por aqui, pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias, instituição referência em pesquisas científicas em Minas, se dedicam a estudar o comportamento do coronavírus aqui no estado. Em 24 horas, eles identificaram as principais características do vírus que circula por aqui. A pesquisa, que tem caráter epidemiológico, determinou a formação genética e também a localização de origem do micro-organismo. Esses vírus isolados e sequenciados aqui, eles também têm uma semelhança com os vírus também dos Estados Unidos, da China. Então, a gente até o momento, né, sendo esse um estudo ainda bem preliminar, né, mesmo sendo 40 genomas, é um estudo preliminar, a gente observa que esse vírus, ele ainda está se mantendo dentro de um mesmo grupo, tá, de igualdade. Mesmo com esse estudo preliminar, é possível coordenar melhor as ações de prevenção e combate ao vírus junto aos órgãos de saúde. O nosso foco ele é epidemiológico, tá? Então, o que a gente pretende é verificar as introduções desse vírus, né, dessa infecção no estado, tá? Se houve só uma introdução, se houve mais de uma introdução. Nós queremos avaliar, né, verificar como que foi a dispersão, ou seja, a rota, né, o caminho, né, como que se deu essas transmissões no estado. Então, esse é o nosso foco epidemiológico, né, de obter essas informações. Isso é muito importante para que a gente possa entender esse micro-organismo, como que ele vem se movimentando, né, vamos dizer assim, entre esses pacientes. A pesquisadora garante que as análises da Covid-19 não param por aí. Toda a informação, tá, que a gente tem genética desses micro-organismos, elas contribuem, tá, de forma geral para a comunidade científica naquilo que eles estão desenvolvendo, né, seja vacina, seja algum outro, né, algum tipo de tratamento, com certeza há sempre uma contribuição. E outro estudo, esse realizado pelo Instituto Federal do Sul de Minas, mostra que as rodovias mineiras são os principais eixos de disseminação da Covid-19 no estado. E a BR-381 merece atenção por ser a principal ligação com São Paulo. Os pesquisadores alertam para a necessidade de maior atenção aos municípios próximos à rodovia. A pesquisa feita pelo Grupo de Estudos em Planejamento Territorial e Ambiental, GEPLAN, do IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, mostra que os eixos rodoviários são os principais pontos de contaminação do coronavírus em Minas Gerais. Segundo o professor e pesquisador responsável pelo estudo, o novo coronavírus está chegando ao território mineiro por meio das rodovias que ligam Minas aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cidades, por exemplo, como Extrema, Pouso Alegre, Varginha, que tem essas ligações diretas, são cidades que estão com alto nível de contaminação. Então, ali deveria ser proposto algumas coisas, né? Para o sudeste de Minas, regiões, por exemplo, como o Juiz de Fora são totalmente atingidas pela ligação do Rio de Janeiro, da BR-459, e no Triângulo Mineiro, tanto Uberaba quanto Uberlândia, também pela ligação da BR-459 proveniente ali de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto também, que são focos de contaminação no interior paulistano, também são focos, acabam transmitindo foco de contaminação também para Minas por meio dessas rodovias. O estudo mostra que entre os eixos rodoviários que fazem parte dos principais pontos de contaminação pela Covid-19 no estado, está o da BR-459, que liga Poços de Caldas ao município de Pouso Alegre, que apresenta o maior número de contaminações no sul de Minas. Nossa hipótese que a gente tem trabalhado é que todas as cidades que têm ou são cortadas pela rodovia ou têm um acesso fácil por essas rodovias são focos de contaminação, com certeza. Os mapas têm mostrado isso e, ao mesmo tempo, também são cidades que têm quantidades de leito muito pequenas, são cidades que têm fragilidades no sistema de saúde, então, por isso, a situação tende a se agravar se não for feito nada. Além de apontar a relação entre os eixos rodoviários e os casos de Covid-19 em Minas Gerais, a análise sinaliza possíveis tomadas de decisões por parte do poder público. De imediato, com certeza, estabelecer pontos emergenciais de medição de temperatura nas cidades que têm ligações com essas rodovias ou acesso fácil, rodovias de ligações diretas e medição corporal
também nos postos de combustíveis e nas conveniências. E num segundo momento, como essas ligações têm se intensificado ainda mais e a continuidade do estudo tem mostrado que tem crescido ainda mais, quando chegarem os testes rápidos, eles deveriam ser colocados com nível de prioridade para essas cidades, uma forma de otimizar os custos e preservar que a doença se dissemine ainda mais. Situação complicada, né? E agora um alerta. Mais de 7 milhões de pessoas já foram vítimas do golpe que promete o auxílio emergencial do governo. De acordo com a empresa PSafe, a ação criminosa é encaminhada pelo WhatsApp. Os usuários clicam em um link achando que vão realizar o cadastro e acabam repassando dados privados. E pior, são orientados a postar o link em redes sociais, fazendo novas vítimas. Os criminosos usam esses dados para fazer compras e instalar aplicativos maliciosos. Então fique atento, evite clicar em links suspeitos e, no caso do auxílio emergencial do governo, baixe o aplicativo oficial ou busque informações no site da Caixa. Os golpes cibernéticos estão em alta, com muita gente trabalhando em casa, dados pessoais e empresariais acabam ficando mais expostos. Por isso, todo cuidado é pouco. Confira agora algumas dicas do especialista em segurança na internet, Nilson Viana. Algumas coisas básicas são muito importantes, né? A defesa de perímetro das redes e continua sendo fundamental nessa hora, saber ter um controle de acesso muito bem controlado, com minimamente dois fatores de autenticação para o acesso, ou com tokens OTP, ou com certificados digitais. Apenas login e senha não é uma coisa recomendável nesse momento. Manter um bom antivírus, manter uma política de segurança no e-mail para que o usuário não baixe nem pelo WhatsApp ou nem por os seus e-mails corporativos artefatos maliciosos para o seu computador. Existe também essa questão das videoconferências, né? Hoje a videoconferência passou a ser algo quase que obrigatório, o dia todo. Nós estamos em videoconferência quase o dia inteiro. Então, as ferramentas de videoconferência existem muitas por aí, todas elas têm seus recursos de segurança, existem várias ferramentas que estão sendo usadas, algumas estão sendo criticadas, mas todas elas possuem configurações de segurança e essas configurações devem ser observadas. Você não pode criar uma sala de videoconferência sem que ela tenha uma proteção, minimamente com senha ou com um invite direcionado por um e-mail, que o anfitrião permita pessoas de fora dos convidados a entrar. Pode entrar um estranho na sua videoconferência e a partir daí passar links, passar coisas no chat, sequestrar a conexão, enfim. E muito cuidado nas lojas de aplicativo. Existem lojas de aplicativos que não têm um controle efetivo do código-fonte que está sendo postado e publicado, e aí uma pessoa pode baixar uma aplicação fake, uma aplicação clone da verdadeira, e você instalar na sua máquina algo falso. Muito cuidado com as mensagens de WhatsApp, com os fake news e com coisas que atraem você para clicar, porque realmente a fraude hoje aumentou muito e, mais do que nunca, a segurança cibernética passa a ser negócio para a sua continuidade, para a resiliência da sua empresa e para nós, cidadãos que estamos continuando a nossa vida de uma maneira diferente nessa fase. Precisamos ter garantias de segurança em nossas conexões. Boas dicas, atenção redobrada mesmo, né? O guichê da empresa Gontijo, na rodoviária de Belo Horizonte, foi destruído hoje de manhã. O local foi alvo de um policial militar reformado que ficou indignado após não conseguir remarcar uma passagem com gratuidade para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, que estava marcada para o dia 5 de maio. Com uma marreta, o idoso de 75 anos destruiu a vidraça do guichê e quebrou vários objetos que viu pela frente. Ele foi contido por seguranças da rodoviária até a chegada da Polícia Militar e depois encaminhado para uma companhia da PM, onde ainda está detido. O guichê foi parcialmente interditado. A seguir, o coronavírus quebra tradições em Minas. Com tantas mudanças, 21 de abril de 2020 vai ficar marcado na história. A gente volta já. O
O uso de máscara será obrigatório a partir desta quarta-feira em Belo Horizonte, em qualquer espaço público e também transporte público, como ônibus e metrô. A medida segue o decreto municipal para evitar a disseminação do coronavírus. Hoje, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública na capital até dezembro. O objetivo é facilitar a adoção de medidas fiscais para enfrentar a pandemia. Hoje, a capital do estado foi simbolicamente transferida para Ouro Preto, como acontece tradicionalmente no feriado de 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira. Mas pela primeira vez em 68 anos não aconteceu a entrega da Medalha da Inconfidência. Um ato simbólico foi realizado na praça, totalmente vazia. Um bragão da Inconfidência, que é um militar do grupo de honra da polícia, marchou sozinho pela praça, com uma coroa de flores e máscara de proteção. Ele andou em direção à estátua de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Em seguida, um toque de silêncio foi executado. Por causa das medidas de isolamento, a presença do público não foi autorizada. Pela primeira vez desde 1952, a Medalha da Inconfidência não foi entregue. Ela é a mais alta comenda do Estado, concedida a personalidades que contribuíram com Minas Gerais. E num feriado tão simbólico para os mineiros, tradicionais pontos turísticos da capital ficaram mais distantes. Praças estão cercadas por determinação da Prefeitura. Ainda assim, guardam belezas que provocam reflexões sobre o tempo que vivemos. A praça, que já foi centro político e financeiro do Estado, agora é circuito fechado. Os prédios, testemunhas históricas, abrigam a cultura que, por hora, ninguém pode ver. Não há gente no banco, na praça, só o coreto vazio. Neste feriado tão simbólico para os mineiros, Liberdade mesmo teve o Bem-te-vi, que bebeu na fonte o silêncio incomum. Cercada também está a Praça do Papa, e a vista da cidade, que tem beleza até no nome, ficou comprometida. Passa um ciclista ali, outros descansam junto à grade. A regra isola e Shirley entende. É o que a gente pode fazer nesse momento, né? É triste de ver, eu fico pensando assim, o silêncio da cidade, né? É muito triste, mas se é para um bem de todos, a gente tem que fazer e colaborar, não é isso? Na Brasil, com Afonso Pena, Tiradentes segue firme. Só a placa que parece não ter muito sentido, porque o lazer e as compras são raras neste tempo de pandemia. Na verdade, fica como se fosse uma história, né? No passado. A realidade atual é bem diferente, com tudo bem parado, todo mundo em casa, pouco movimento em bares, restaurantes, em loja, que é o forte aqui da região. Tudo bastante parado, mas é o fruto do momento, né? Belo Horizonte teve uma queda de 73% no trânsito desde o início do isolamento social. O fluxo de pessoas caiu 60% no mesmo período. Vivemos dias atípicos e parece mesmo que a cidade anda mais distante de nós. É por um tempo. A distância, mesmo que compulsória, tem um motivo e é científico: a saúde de todos nós. Eu acredito que no momento, com as informações que nós temos, que as autoridades de saúde têm, é interessante a população permanecer em casa. Agora, eu não estou gostando, né? É horrível você sair, cidade deserta, né? Mas a gente tem que cuidar, tanto do psíquico quanto do físico. Estou me sentindo realmente presa, mas eu acho que vai passar. É um momento mesmo, é uma fase e que a gente ter fé que vai passar, vai dar tudo certo. O Jornal Minas termina aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Dá para rever todas as nossas reportagens. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma boa noite para você.